Bom dia, boa tarde, boa noite, alunos e alunas. Hoje eu estou aqui para falar sobre a lei de locação. E vamos começar pelas noções gerais dessa lei, tá bom? Bom, primeiro, o que é locação de imóvel? É a primeira coisa que a gente tem que entender. É o contrato pelo qual uma das partes, mediante remuneração paga pela outra, se compromete a fornecer durante um certo lapso de tempo o uso e gozo de um imóvel. Ou seja, é um contrato oneroso, uma das partes está pagando para utilizar o imóvel da outra, certo? E quem são as partes? Só para a gente estabelecer aqui como a gente vai chamar as partes desse contrato. A gente tem o proprietário do bem de um lado, que é quem fornece o uso, ou seja, é o locador. E do outro lado, a gente tem o locatário, que é o inquilino que vai usar o bem, tá bom? O artigo 2º da Lei 8.245/de 1991, ele fala que se tiver mais de um locador ou mais de um locatário, as obrigações entre eles são solidárias se não tivesse estipulado algo em contrário. Bom, quais as características do contrato de locação? Primeiro, ele é bilateral ou sinalagmático. Isso significa que as duas partes têm obrigação em relação umas às outras, são prestações recíprocas, tá? Isso quer dizer o quê? Que eu, locador, me obrigo a ceder aquele imóvel para que o locatário use e o locatário, ele se obriga a pagar o quanto foi combinado. Segunda característica, ele é um contrato comutativo. Isso significa que as prestações são conhecidas desde o início da contratação. Não é algo que vai se determinar lá na frente, que alguém vai escolher quanto que vai pagar ou se vai pagar. Não, desde o início já está estabelecido qual é o imóvel que eu vou alocar e qual vai ser o valor do aluguel. Outra característica, oneroso. Como eu falei agora há pouco, o locatário ele precisa pagar, para alocar o imóvel. Se fosse gratuito, seria um contrato de comodato e não de locação. Se eu estou emprestando a minha casa para alguém sem que eu cobre nada, não é um contrato de locação, tá bom, gente? Então, vocês têm que entender que o contrato de locação ele tem esse caráter oneroso. O locatário ele está pagando para utilizar o imóvel. Consensual, porque as duas partes elas devem concordar. De execução continuada, o que significa que todos os meses eu tenho que cumprir aquela prestação novamente. Então, cedi minha casa para que mês ou semana ou dia, depende da modalidade aí de locação que a gente vai ter, mas que periodicamente as obrigações vão se renovando no tempo. Então, se eu cedi por um mês por um determinado valor, quando chegar no mês seguinte, a obrigação, se o contrato for continuar, ela se renova. Eu tenho que ceder por mais um mês e a pessoa me pagar mais um valor. Se for semanal, a mesma ideia, tá? Por isso que é um contrato de execução continuada, porque as obrigações, elas vão se renovando no tempo. Não é um contrato de compra e venda, que eu simplesmente chego, entrego o valor e, por outro lado, a pessoa me entrega o bem, tá bom? E última característica, ele é não solene. Isso significa que a lei não exige uma formalidade específica para que ele tenha validade. Basta, que as partes concordem com essas condições para que alugue o bem em um determinado valor. A alocação pode até mesmo ser tácita, mas a gente tem uma exceção, a cláusula de fiança. Isso quer dizer que se houver fiador, a cláusula de fiança ela deve ser expressa e escrita. Então, se por um lado eu posso ter um contrato de locação tácito, eu não posso ter uma cláusula de fiança tácita, tá? Então, lembrar disso, o contrato ele é não solene, ele não tem uma forma predeterminada, podendo até mesmo ser tácito, mas se eu tiver um fiador, essa cláusula de fiança vai ter que constar por escrito e expressamente. Bom, e qual é o objeto da Lei 8.245 de 91? Somente locação de imóveis urbanos. Tá? Mas fica mais fácil a gente já saber o que não é objeto dessa lei. O que são? Também está lá no artigo da lei. Locações de imóveis dos entes públicos, União, Estado, município, autarquias e fundações públicas, vagas autônomas de garagem, espaços destinados à publicidade, à parte hotéis, hotéis residências ou equiparados e também os contratos de arrendamento mercantil. Eles não vão se enquadrar nessas disposições, tá bom? Então, quer dizer, se eu tenho um apartamento e existe uma vaga autônoma de garagem e eu quero alocar só a vaga para alguém, a alocação dessa vaga, ela não vai estar sujeita à aplicação dessa lei, tá bom?
Prazo. Existe um prazo para eu fazer o contrato de locação? Não. O contrato de locação ele pode ser por qualquer prazo, pode ser determinado ou indeterminado. E cada um vai ter as suas regras específicas que também estão na lei. Então, isso vai depender do que as partes combinarem, o que for mais conveniente para elas naquela situação. Se tiver prazo, um detalhe que a lei fala, uma condição, se tiver um prazo igual ou superior a 10 anos, vai precisar de vênia conjugal. E o que é a vênia conjugal? É a autorização do cônjuge, né? Quer dizer, 10 anos é um prazo muito longo. Então, em se tratando de bem imóvel, eu preciso que o meu cônjuge concorde que eu vá alocar para uma outra pessoa por um período tão grande aquele imóvel e, né, vai ficar privado de utilizar, a não ser que ocorra alguma das hipóteses possíveis de rescisão. Caso não conste a autorização do cônjuge, ele não vai ficar obrigado a observar esse prazo. Tá? Então, não é que o contrato ele não vai existir, mas ele vai poder se opor a esse prazo, caso ele não tenha concordado quando da conclusão do contrato. Contrato por prazo determinado. Quais são as principais características? Primeira, o locador ele não pode reaver o imóvel alugado antes de terminar aquele prazo, né? Porque se ele pudesse reaver a qualquer momento, não faria sentido colocar um prazo determinado no contrato. Segundo, por outro lado, o locatário, que é a segunda observação, pode devolver, tá? Então, assim, a garantia é para a pessoa que está no imóvel. O locador, ele não pode pegar o imóvel por qualquer motivo e a qualquer tempo, ele tem que respeitar o prazo. Mas o locatário, ele pode devolver, desde que ele pague uma multa, tá? Que vai estar estipulada no contrato, ou caso o contrato seja omisso, ou nem mesmo tenha contrato, vai ser judicialmente estipulada. A multa ela não pode ser superior ao valor dos aluguéis que faltariam para receber até o final do contrato. Em um caso de dispensa da multa, se a pessoa, o locatário, ele é empregado de uma determinada empresa e o empregador transfere ele para uma localidade diversa, desde que ele notifique o locador com prazo mínimo de 30 dias, ele não vai precisar pagar essa multa, tá? Então, falando novamente, eu sou empregado de uma determinada empresa, o empregador me transfere para outra cidade, então, de certa forma, eu não dei causa à rescisão, ao término desse contrato. E, em razão disso, eu vou ficar dispensada da multa desde que eu avise o meu locador com 30 dias de antecedência, que é o que acontece nos contratos por prazo indeterminado. Então, essa aí é uma exceção dos contratos por prazo determinado, tá bom? Transferência do empregado para outra localidade por seu empregador. Em caso de alienação do imóvel, deve haver uma cláusula de vigência, tá? Que fale que, em caso de alienação de imóvel, que seja averbada junto à matrícula do imóvel, dizendo que o adquirente ele não pode denunciar. Então, se eu estou residindo no imóvel alugado, eu sou o inquilino, e uma pessoa compra, né? Quer dizer, o locador ele vende o imóvel. Para que eu tenha garantia de ficar no imóvel, deve ter uma cláusula de vigência no meu contrato, falando que o comprador do imóvel ele deve respeitar o contrato de locação e esse contrato ele deve estar averbado junto à matrícula do imóvel no cartório. Contrato por prazo indeterminado. Nesse caso, o locatário pode devolver, tá? E não vai estar sujeito à multa, desde que ele avise por escrito ao locador com antecedência mínima de 30 dias. Claro, ninguém é obrigado a ficar vinculado com outra pessoa para sempre, né? Então, em contratos por prazo determinado, a rescisão ela pode ocorrer a qualquer momento, né? E aqui no caso da lei de locação, ela diz que desde que com antecedência mínima de 30, notificado com antecedência mínima de 30 dias. O imóvel alienado durante a locação, o adquirente pode denunciar o contrato com prazo de 90 dias para desocupação, tá? Então, diferente lá do que a gente acabou de falar, no contrato por prazo indeterminado, como eu não sei por quanto tempo a pessoa ficou ainda, o adquirente do imóvel ele vai poder denunciar o contrato, mas ele vai ter que dar esse prazo maior para a desocupação, tá certo? A locação ela também pode ser desfeita pelos seguintes motivos. Esse artigo 9º é muito importante porque depois ele vai ser citado inúmeras vezes nos próximos artigos e causas de término do contrato de locação. A primeira hipótese por mútuo acordo, quer dizer,
as duas partes chegam no consenso que não querem mais manter a locação e fim. Segundo, em decorrência da prática de infração legal ou contratual. Não importa, então, né, que tipo de contrato eu tenho, se eu infringir as regras do meu contrato, eu vou estar autorizado a desfazer. Se eu estou descumprindo o contrato, eu não tenho como, né, obrigar que a parte inocente ela seja obrigada a suportar o descumprimento da outra parte e ela está autorizada a romper o contrato. O terceiro, em decorrência da falta do pagamento de aluguel e demais encargos, que, obviamente, é a principal obrigação do locatário, né? Pagar o aluguel e os encargos da locação. Quarta hipótese, para a realização de reparações urgentes determinadas pelo poder público que não possam ser normalmente executadas com a permanência do locatário no imóvel, ou caso ele se recuse a consenti-las, né? Então, o poder público determina que eu faça uma reparação naquele imóvel e o locatário ele não tem como ficar lá, porque há alguma obra muito grande, não tem como manter a pessoa dentro da casa, uma questão de infraestrutura, ou ele se recusa a fazer. Nesse caso, eu posso determinar porque eu tenho algo maior, que é uma ordem do poder público determinando que eu faça essas reparações no imóvel, tá bom? E como funciona a transmissão das obrigações no contrato de locação? Bom, em caso de divórcio, separação ou dissolução da união estável, vai continuar obrigado pelo contrato a pessoa que permaneceu no imóvel, tá? Então, quer dizer, um casal, um deles se divorciam, né? O contrato pode estar no nome dos dois, um sai, o outro permanece, aquele que permaneceu no imóvel vai continuar responsável pelas obrigações assumidas no contrato. Em caso de morte do locador, os herdeiros assumem a sua posição. E em caso de morte do locatário, ficam subrogados o cônjuge ou o companheiro, herdeiros necessários e pessoas que vivam na dependência econômica, né, do falecido, desde que residentes no imóvel, tá bom? Então, se não for essas pessoas, cônjuge, companheiro ou herdeiro necessário, vai ter que haver uma prova da dependência econômica, tá, de outros eventuais dependentes e desde que eles residam no imóvel, tá certo? Se for um contrato de finalidade não comercial, o espólio vai ser o sucessor no negócio, tá? E o fiador, nesses casos, ele deve ser comunicado para verificar se ele tem interesse em continuar. Então, a cláusula de fiança, ela não vai continuar automaticamente valendo nesses casos, porque o fiador, ele pode, né, se opor à pessoa que continuou ali no contrato, e daí ele vai ter 30 dias, a partir dessa comunicação, para se exonerar da obrigação dele. Porém, ele vai ficar responsável por mais 120 dias. Então, quer dizer, eu sou o fiador e eu recebo um comunicado, né, de que ocorreu uma transmissão da obrigação por causa de morte, por exemplo, do locatário, que agora está o filho do locatário, e se eu quero continuar sendo fiador do filho do locatário. Quer dizer, eu vou afiançar aquela pessoa, eu confio. Bom, eu tenho 30 dias para responder que sim ou que não, tá? Agora, mesmo que eu fale que não, depois que eu falei que não, eu ainda vou permanecer mais 120 dias responsável por aquele pagamento, tá certo? Então, isso aí é um risco que a lei estabelece para o fiador. No caso de sublocações, né? Ou seja, a locação feita pelo locatário, o locador aluga para o locatário e o locatário subloca para uma outra pessoa. Ela depende sempre de consentimento prévio e escrito do locador. Ele vai ter 30 dias dessa comunicação para se opor à entrada de um sublocatário, a não ser, claro, que no contrato de locação ele já estabeleça que não vai aceitar. Nesse caso, ele já estabeleceu de pronto que não vai aceitar, mas se não for nada dito, ele deve ser comunicado e ele tem 30 dias para se opor. Vai seguir as mesmas regras do contrato de locação, tá? Então, eu não tenho, por exemplo, como fazer um contrato de locação residencial e fazer uma sublocação comercial. O contrato de sublocação ele vai seguir as mesmas regras do contrato de locação. O aluguel da sublocação não pode exceder o da locação, evidentemente, senão o locatário estaria ganhando mais que o próprio proprietário do imóvel. E em caso de habitações coletivas multifamiliares, a soma dos aluguéis de cada família não pode ser superior ao dobro do valor da locação, para também não cair nessa situação, tá bom? Aluguel.
O ajuste é livre, tá? As partes podem estabelecer o valor que elas quiserem de aluguel, mas não pode ser em moeda estrangeira, nem estar vinculado ao salário mínimo ou variação cambial. Então, grava isso. O ajuste é livre, mas não pode estar vinculado à moeda estrangeira, vinculação ao salário mínimo ou variação cambial. Critérios de reajuste, de acordo com a legislação específica quando for um contrato residencial. E a revisão ela pode ocorrer a partir de 3 anos da vigência do contrato ou do acordo anteriormente realizado. Fiz um contrato em 2018, em 2021 eu vou poder pedir a revisão desse valor. Mas se eu já tiver feito um acordo, né, ou eu fiz um acordo já em 2021, aí eu só vou poder pedir uma nova revisão em 2024. Pessoal, essa é a primeira parte da aula, daqui a pouco eu já volto para a gente continuar falando da parte geral dessa lei de locação. Obrigada!